A paz do Senhor, estimado professor e professora da Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos, né, ao EBD em Síntese podcast com momento pedagógico. Hoje com a professora Eleide, seja bem-vinda. Paz do Senhor, Rosimar, paz do Senhor, Paz do queridos Senhor. professores, paz do Senhor, alunos que nos acompanham aqui no podcast EBD. Em nome de Jesus, é uma bênção participar mais uma vez desse programa. Graças a Deus, minha querida. Teremos aqui alguns objetivos, né, na nossa lição, como enfatizar a importância da operação dos dons espirituais, como entender que é preciso equilíbrio no exercício dos dons espirituais, e explicar que o Espírito distribui os dons para o que for útil. Graças a Deus, querido, estamos na lição já de número 9, e é imprescindível entender que os dons do Espírito são concedidos para a realização da obra do Senhor e não para a glória humana, né? Então, por isso que devemos incentivar os nossos alunos a buscarem, né, em oração, os dons espirituais. Entendendo que, queridos, reconhecer a importância dos dons espirituais para a obra de Deus é importante, né? Passar para os nossos alunos, como também compreender que os dons espirituais e o fruto do Espírito devem caminhar juntos. E na lição desta semana, né, da semana anterior, nós aprendemos sobre a finalidade do dom da variedade de língua e também como o de interpretação das línguas, né? Já nessa lição nós estudaremos que os demais dons também eles são importantes para a edificação espiritual da igreja, né? Nós sabemos que dom é um presente de Deus que não recebe, né? Que nós não recebemos apenas, como é que se diz, por merecimento, né? Mas pela vontade soberana do Senhor. Irmã Eleide, hoje, querida, como podemos, diante, dessa demanda tão grande, né, que é os pré-adolescentes, no qual eles precisam dessa aula interativa, né, para que assim possa ainda mais aguçar seu melhor aprendizado? E qual seria a dica pedagógica que, no caso, a senhora poderia trazer para nós nessa semana? Assim, tendo em vista tudo que você disse aí, que é extremamente importante para a nossa aula, né, porque, de fato, os dons espirituais, eles não são é, merecimento humano. Eles não são para a minha glória, né, para a nossa glória, para a glória Verdade. humana, mas eles são para a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo, né? E são para a glória de Deus. Então, é Ele mesmo quem escolhe qual dom dá a quem. E com base nessa multiforme sabedoria, que é de Deus, não é nossa, né? Ele escolhe cada um com o seu próprio objetivo, né? Nós podemos, né, trazer para os adolescentes uma forma, pré-adolescentes, uma forma só de facilitar o entendimento acerca dos dons, que é um assunto extremamente complexo e subjetivo, não é? Porque nós estamos diante de uma situação que não é do nosso controle, não é do nosso entendimento, não é uma escolha minha, não é uma escolha que eu faço, né? É diferente, por exemplo, de uma profissão que quem escolhe sou eu, né? Mas no caso, né, o dom espiritual, que é o presente de Deus, que é uma qualificação para a nossa vida espiritual, é escolhida pelo próprio Espírito Santo acerca do que ele sabe ao nosso respeito, né? E daquilo que nós podemos fazer. Então, a minha dica, né, para esta semana, para esta lição, é que o professor leve, né, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, a lição acerca dos dons espirituais, ela é uma lição extremamente importante. E o professor ele não pode chegar na sala de aula de qualquer maneira. Você concorda? Então, professor, em nome de Jesus, faz um jejum, né? Apresenta os teus alunos. Nós precisamos orar por eles, precisamos jejuar por eles e tratá-los como o Senhor trata a sua igreja. Assim como o Senhor nos trata, né? Nós precisamos tratar os nossos alunos com todo zelo, é possível
entendendo que não é nós, né? Que não é o nosso talento, mas é o Espírito Santo de Deus em nós. Para falar do Espírito Santo, eu preciso estar cheia do Espírito Santo. Então, ore e jejue por toda a sua turma em nome de Jesus. Quando você estiver na sala de aula, leve para a sua sala de aula uma caixa, um bloco, né? Ou então pode colocar exposto em cima de uma mesa vários utensílios de uso profissional. Um alicate, um martelo, um alicate de unha, um alicate de corte, tesoura, um estetoscópio, aquilo que você tiver acesso em casa. Né? A Bíblia diz que o Senhor ele dá para cada dom, né, o seu propósito. Então, assim como cada instrumento de trabalho tem o seu propósito definido, como, por exemplo, uma tesoura. Né? Qual é o propósito da tesoura? É cortar, não é verdade? Então, qual é o propósito do martelo? É bater. Então, para cada instrumento, o Senhor, a cada instrumento, ele tem o seu próprio objetivo, a sua própria qualificação, assim são os dons espirituais. E aí o professor precisa fazer essa relação entre o talento, né, o talento propriamente dito, a aptidão, com o dom espiritual, que não é, e aí trazendo, relacionando, mas trazendo essa distinção. A profissão, quem escolhe é você. Né? A minha filha queria ser veterinária desde criança. Ela tinha com ela, né, essa aptidão, este dom natural, que é o dom do trabalho, do exercício do serviço. Mas o dom espiritual, quem escolhe é o Senhor. Né? E aí, mas para cada instrumento, para cada dom, ele tem um objetivo específico, um propósito específico, assim como o instrumento de trabalho, assim são os dons espirituais. Cada um tem o seu próprio propósito e a sua própria definição. Então, o professor ele precisa trazer esse assunto, né, com muita clareza, para que os alunos entendam, para que os adolescentes entendam que cada dom, né, que é extremamente importante, eles têm o propósito final que é edificar a igreja do Senhor. No primeiro saber escolar, no saber escolar número 1, diz assim, Deus enviou o Espírito Santo para ajudar a igreja a vencer todas as investidas malignas. Assim como cada profissional, né, precisa se qualificar, e cada qualificação depende de um professor, de um orientador, de um instrutor, né, o dom espiritual, para que ele seja, de fato, usado de forma equilibrada, equivalente, objetiva na Igreja do Senhor, e, de fato, alcançar, né, o objetivo de edificação da igreja, ele também precisa ser orientado. E orientado através de quem? Orientado através do Espírito Santo. Ninguém pode orientar melhor, né, o crente em relação aos dons espirituais e aos talentos que o Senhor nos oferece, senão o próprio Espírito Santo de Deus. Então, assim como o profissional se qualifica, né, indo para a escola, estudando as suas teorias, assim o crente, em relação ao dom espiritual, ele precisa sim de um momento de capacitação, mas com o Espírito Santo de Deus, em jejum, em oração, buscando na palavra, aprendendo com Jesus, né, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso diretor. Os dons são dádivas divinas indispensáveis para a igreja, servir a Cristo e ao povo de Deus. Assim como você disse lá no comecinho, né, na sua introdução, esses dons espirituais não são para que eu seja glorificada, para que a igreja seja glorificada, mas para que o Senhor seja glorificado em nós. Né? E o saber escolar número 5 diz assim, busque os dons, mas igualmente põe em prática o fruto. Né? Nós precisamos buscar os dons. Né? Lembrando que a orientação qual é? Já assim como o profissional se qualifica, estuda, vai para uma universidade, vai para um curso técnico, assim nós devemos buscar os dons espirituais, nos esforçar pelos dons espirituais, orando, jejuando,
lendo a palavra, santificando-se, porque para que o Senhor, para que nós possamos entender o que o Espírito Santo quer falar conosco a respeito dos dons espirituais. Né? E o sexto saber escolar diz assim: é o Espírito Santo que manifesta os seus dons para o crescimento e edificação da igreja. Né? É ele quem manifesta, é ele quem diz a hora em que aquele dom será útil, é ele quem diz, né, quem é que será alcançado, é ele quem diz como você vai usar, é ele quem diz o que você vai dizer, é ele quem diz o que você vai fazer. É o Espírito Santo que conduz o crente em todas as coisas, em nome de Jesus. É Eita, uma, maravilha, né? é uma reflexão bem Muito intensa, bom, né? Porque é muito exatamente. subjetivo, Rosimar. Assim, é uma vivência individual, é muito particular que nós, a experiência que nós vivemos com o Espírito Santo de Deus. Então, assim, é tão difícil passar isso, né, para que o pré-adolescente consiga compreender, mas ele precisa sentir em nós essa presença. Por isso que eu falo da importância do jejum, da oração, né, de você apresentar o seu aluno ali durante os seus momentos de consagração, para que você esteja realmente cheia do Espírito Santo para falar com eles. Eles vão sentir. Se você estiver cheia, eles vão sentir a presença do Espírito Santo, eles vão desejar a presença do Espírito Santo, né? Eles vão desejar também ser conduzidos pelo Espírito Santo, fazer parte aí deste exército, né? De pessoas que são usadas por Deus com dons espirituais tão maravilhosos, né? É uma bênção, né? Porque a gente tem que exercitar e dar essa oportunidade aos nossos alunos de buscar, né? O batismo com o Espírito Santo, como também os dons, né? Que é muito importante o exercício dos dons, né? Espirituais, é o tema da nossa lição. E eu Não estava podemos vendo enterrar os aqui, nossos talentos. exatamente, não podemos. E aqui no Saberes Escolar 4 e 5 que diz, né? Deus quem dá os dons a cada um e a habilidade para usá-los, né? Né? Busque os dons, mas igualmente ponha em prática o fruto. É o que você falou aqui há pouco, né? É muito importante dar essa reflexão, ensinar, né, aos nossos alunos, incentivá-los, né, nessa busca constante, né? Então, queridos, graças a Deus, eu tenho também uma dica pedagógica também para nós. E como os nossos pré-adolescentes, né, são curiosos, e vamos incentivar, assim, essa busca constante, vamos fazer uma dinâmica que tem por título Detetive em Ação, né, que é caça ao tesouro, porque os dons espiritual é um tesouro que Deus nos dá, né, que nós devemos buscar cada dia, né? Nós vamos aprender de forma prática que o Espírito, que o fruto do Espírito é único, mas se manifesta em várias atitudes que precisamos viver no dia a dia. Então, nós temos que sempre buscar, né, o fruto do Espírito, porque a nossa lição mesmo fala sobre o fruto do Espírito e os dons, né, espirituais que nós temos que buscar, né? Porque os dons espirituais, eles são dados e recebidos, né? Que vem após o batismo no Espírito Santo. Então, querido, ele procede do céu para nós, né? Então, nós temos que buscar, essa busca tem que ser constante. E a nossa dinâmica, ela tem um versículo base, que é em Gálatas 5:22, né? E vocês vão precisar, querido professor, colocar 9 cartões, né, coloridos, o fruto do Espírito como amor, alegria, paz e assim por diante, né, bondade, benignidade em cada cartão, e vai colocar dentro de uma caixa embrulhada e colocar em algum espaço da igreja, né? E aí você vai incentivar o seu aluno que naquele presente, né, naquela embalagem, naquele tesouro, tem algo muito importante. E você vai explicar para ele, né, que além do tesouro que tem lá dentro, tem um significado muito grande, porque você vai colocar amor, como ajudar um colega que caiu, paciência, né, o fruto do Espírito, esperar a sua vez no jogo, alegria, louvar a Deus sorrindo, sempre você colocar algo significativo, né, da importância do fruto do Espírito. E aí, querido, como é que vai ser
é essa atividade. Como eu falei, você vai colocar esse embrulho, né, no local e vai dar o comando que os alunos podem dividir em 3 equipes e pedir que eles procurem, saiam a campo procurando esse tesouro, né? E quando a primeira equipe encontrar, você vai pedir que eles abram aquela embalagem e eles vão encontrar ali o fruto do Espírito, né? E vão ler para cada um, explicar o que eles acham, né? O que é importante para eles, porque é importante termos o fruto do Espírito, né? E vai ser uma atividade interativa, muito reflexiva, né? E que a nossa busca seja constante. Graças a Deus, querido, que essa dinâmica venha ainda mais fortalecer os seus adolescentes, fortalecer a sua aula, ajudando assim no desenvolvimento da aprendizagem, né? Que a aprendizagem seja uma aprendizagem significativa para os seus alunos. Que Deus abençoe. Essas são as dicas pedagógicas da lição de hoje. Somos gratos a Deus pelo privilégio de servir, né? Pelo pastor Martins, né, pela confiança e ao DENEC geral. Querida professora Eleide, com suas considerações. Eu desejo que os professores tenham uma orientação assim, do Espírito Santo. Eles precisam parar, né? Na nossa vida diária, nós temos pouquíssimo tempo, né? A correria é tão grande, o tempo parece que tem sido remido, né? Parece que as horas, a É, hora parece que não tem mais 60 minutos, mas só tem 30. Parece que o nosso tempo ele vai ficando cada vez mais escasso, principalmente quando o assunto é a oração e a nossa dedicação à leitura da palavra e também ao estudo, né, das nossas lições. Mas a minha orientação final para cada professor é que eles dediquem-se à oração, para que o Espírito Santo os encha de poder na hora de ministrar, principalmente para os pré-adolescentes, que são pessoas que estão em uma fase, é como se eles tivessem sido reiniciados, né? Pré-adolescente é um exatamente. ser que está sendo reiniciado. Ele constrói tudo o que aprendeu na infância para reconstruir, né, com mais ele está ressignificando, não é reconstruindo, ressignificando aquilo que eles já sabem. Então, se o professor estiver cheio do Espírito Santo na hora de ministrar a sua aula, o seu aluno Verdade. também vai desejar o Espírito Santo na sua vida. Ele também vai querer ser cheio de Deus, ele também vai querer ser uma pessoa cheia de dons. Então, ele vai desejar buscar a presença do Senhor, né? E ser aí esse instrumento necessário para a obra do Senhor nesses últimos dias. Então, querido professor, ore em nome de Jesus por sua classe, pelos seus alunos e por sua vida também, em nome de Jesus. Amém? É isso mesmo, minha amada. Que Deus abençoe. Querido professor, é sempre um prazer, né, nós estarmos aqui e graças a Deus por esta tão grande e rica oportunidade. E Ah, queremos dizer para você, querido professor, este canal, ele é feito para você, né? é verdade. Compartilha, se inscreve, né? Ativa aí o sino das notificações, né? Pois aqui traremos sempre dicas e orientações pedagógicas para as suas aulas. Fiquem com Deus. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau.